ao blog e ao canal do Professor Bunleite. Na aula de hoje vamos falar sobre micrômetros. A origem. Jean-Louis Palmer apresentou pela primeira vez um micrômetro para requerer sua patente. O instrumento permitia a leitura de centésimos de milímetro de maneira simples. Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. Na próxima imagem, vou demonstrar para vocês como que era o esquema que Palmer apresentou. A sua origem, de modo geral, o instrumento ele é conhecido como micrômetro. Tá? Na França, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado Palmer. Mas aqui, em todos os lugares que você for trabalhar, você tem lá a denominação de micrômetro. Então ele tem um arco. No primeiro arco aqui da esquerda ele tem um apoio, que ele é fixo. No segundo arco ele tem um apoio com rosca. E essa rosca determina aqui o deslocamento desta parte móvel, que também tem o seu apoio móvel aqui. Então essa parte que ele demonstra que ser parafusado tem uma escalinha, né? Que seria a nossa escala em milímetros. E aqui tem o tambor, que é centesimal. E aqui o apoio para a mão, para que você possa estar girando essa rosca e aproximando ou distanciando em relação ao apoio, tá? Então, girou aqui o tambor, ele vai estar aproximando ou deslocando uma posição de recuo, tá? Então, o princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento do micrômetro assemelha-se ao do sistema do parafuso e porca. É bem tranquilo. Você tem a porca, que seria ali nesse arco. Você tem a porca aqui e você tem aqui como se fosse o parafuso, tá? E ele vai transpassar aqui em função do roscamento. Assim, uma porca fixa no parafuso móvel, que se der uma volta completa, provocará um deslocamento igual ao seu passo. E vamos descobrir então o que seria essa relação de volta e passo. O princípio de funcionamento então seria como se fosse o parafuso e a porca. Então temos aqui o parafuso tem o seu passo é determinado pela volta toda aqui da porca, né, que desloca um passo, ou seja, uma condição aí em milímetros ou polegada, vai depender do parafuso e a porca que você estiver trabalhando. Então tem o passo da rosca, né? O passo da rosca seria de crista a crista, ou seria a parte mais alta da rosca aqui, ou de um lado ao outro seria da profundidade até a próxima profundidade, tá? Então desse modo divide-se a cabeça do parafuso, pode ser então variar frações menores de uma volta e com isso permitir comprimentos menores do que o passo do parafuso, tudo bem? Então você tem aqui o roscamento aqui da porca em relação ao parafuso. E a nomenclatura dos componentes que juntos, né, compõem aqui o micrômetro. Então você tem a face de medição, que seria essa primeira face que é fixa, que chama de batente, e tem o fuso, né, que tem essa facezinha de medição aqui na frente, na ponta dele também. Então o fuso, no mesmo corpo do fuso tem a rosca, tá? Tem essa porquinha de ajuste. Você tem a bucha interna, que está em torno dessa rosca aqui. Você tem a bainha onde tem uma escalinha em milímetros, tá? Você tem um arco aqui do paquímetro. Você tem essa aqui, ó, esse isolante térmico, onde o operador pega com a mão por aqui, não transmite nenhum calor de sua mão em relação ao micrômetro, para que ele não tenha nenhuma diferença de temperatura para alterar as medições. Você tem a linha de referência, essa linha de referência aqui, ó, onde vai ser alocado a bainha e depois a medição, onde seria o ponto zero da medição. Depois eu explico melhor onde está essa linha de referência. Você tem o tambor, ó, esse tambor que vai estar girando no avanço de recuo ou aproximação. E você tem a catraquinha. Essa catraquinha serve para dar a pressão necessária para ajustar o micrômetro em relação à peça que está sendo medida. E tem aqui não só a marca, né, mas também qual é a estrutura, qual que é a capacidade de medição dele. Então tem de 0 mm até 25 mm. Então no mercado, na indústria, você fala que esse micrômetro é um micrômetro de 0,25, tá? E tem aqui a precisão dele. Então no máximo 1/100. Lógico que tem micrômetro milesimal, mas esse micrômetro aqui demonstrado na imagem é um micrômetro centesimal. Então a menor dimensão que ele vai conseguir ter como resolução vai ser 1/100. Componentes. O arco é construído de aço especial ou fundido tratado termicamente para eliminar as tensões internas. Então ele é um material extremamente realizado a sua confecção com cuidado. O isolante térmico fixado no arco evita sua dilatação porque isola a transmissão de calor das mãos para o instrumento, aquilo que eu tinha avisado para você. Então esse arco aqui é feito em aço, né? E tem esse isolante térmico aqui, onde com as mãos do operador não permite, né, que essa
composição aqui química, deve ser, na maioria das vezes é polimérica, né? Ela não transmite calor para o aço do arco. O fuso micrométrico, né? Ele é construído de aço especial, temperado e retificado para garantir a exatidão da rosca. Então, quando opera aqui o processo de retificação, né, garante que essa rosca pequena, né, ela tenha muita precisão realmente e também acabamento. As faces de medição tocam a peça a ser medida e para isso apresentam rigorosamente planos e paralelos. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro de alta resistência ao desgaste. A porca de ajuste permite o ajuste na folga do fuso micrométrico, dando isso quando isso é necessário. Então aqui você tem a porquinha de ajuste. Então quando você precisa de um ajuste aqui da folga, então essa porquinha de ajuste vai fazer essa compressão ali para que tenha menos folga possível. E o batente aqui, o fuso, as duas faces dele tem que ser o mais plana possível. E geralmente, né, como ela é feita de metal duro, ela é um material muito resistente ao desgaste. Então se ele desgasta pouco, né, ele resiste muito às medições, então garante precisão tanto da precisão da face, da geometria da sua face, quanto garantindo que a medição que aqui acontece seja transmitida para o tambor em relação à bainha aqui do outro lado, para que esteja realmente realizando aquela medição que se espera. O tambor é onde se localiza a escala centesimal. Ela gira ligada ao fuso micrométrico, portanto, a cada volta do seu deslocamento é igual ao passo do fuso micrométrico, aquilo que a gente falava na ideia do parafuso e a porca. Então, o tambor seria a porca, né? E o parafuso seria o fuso micrométrico lá do micrômetro. Então, um giro de uma volta toda aqui da porca vai deslocar um passo. Se o passo da rosca for 1 milímetro, vai deslocar 1 milímetro. Se a rosca for 1,5, vai deslocar 1,5. No caso do micrômetro, o passo da rosca é de meio milímetro. Então, o tambor gira uma volta toda e gira meio milímetro. Então, 2 voltas do tambor para que gire 1 milímetro inteiro. A catraca ou fricção assegura uma precisão na dimensão constante. E quando você aproxima da superfície a ser dimensionada, aquela catraquinha vai servir para quê? Para dar a pressão necessária e ter uma precisão na medição. Ter uma pressão necessária dimensionada para o instrumento. A trava permite imobilizar o fuso numa medida determinada. Então essa travinha pequenininha aqui, ó, vamos voltar lá no micrômetro. Temos essa catraquinha que vai determinar a pressão em relação a essa face aqui, ó, quando ela tiver uma peça a ser dimensionada. Então ela determina a pressão necessária, dimensionada para determinar uma pressão que vai trazer todo esse sistema para pressionar esta face em relação ao fuso. E tem a travinha. Essa travinha, quando gira-se ela pressiona o fuso e trava efetivamente na posição que você acabou de fazer a medição aqui desse lado. Daí você consegue aferir em relação à linha de referência a posição que o seu tambor está e conseguir determinar uma medição, tá? Agora tem a capacidade de resolução e aplicação. A capacidade de medição dos micrômetros normalmente é de 25 milímetros ou 1 polegada. Então varia do tamanho do arco, né? Mas a cada 25 milímetros ele vai aumentando. Pode ser de 0,25, de 25 a 50, 50 a 75 milímetros, de 75 a 100 e assim por diante. Pode chegar até aqui 2000 milímetros ou 80 polegadas. Aqui tem alguns tipos de micrômetro. Perceba o seguinte, quando ele posiciona o micrômetro, independente de qual micrômetro aonde ele está aqui, ó, ele aproximou da região onde ele vai fazer a medição. Esse aqui está medindo profundidade com esse micrômetro. Ele está aqui na travinha e vai determinar a pressão necessária para a medição. Então esse micrômetro aqui, ó, é de profundidade. Então tem micrômetros com essa configuração, ele é um micrômetro mecânico, né? Esse aqui já é um micrômetro digital. E aqui ele está medindo aqui a profundidade desses rasgos aqui. Esse aqui é com arco profundo, é um micrômetro onde você pode estar fazendo a dimensão de superfície praticamente parecida com discos, ou superfície onde você precisa, tanto nas extremidades quanto próximo do centro, que você consiga fazer ali uma dimensão, ou de um detalhe próximo ao centro que você queira fazer a dimensão. Então a peça vai estar dentro aqui desse arco, né? Esse arco é bastante grande, e você consegue fazer a medição em vários pontos de uma peça com uma superfície mais larga.
Tem aqui o micrômetro externo de 3 contatos. E esse micrômetro aqui, na verdade, ele não é externo. Deixa eu corrigir aqui, ele é interno. Então esse micrômetro aqui, ó, esse micrômetro aqui vai fazer medições internas. Então aqui você tem a graduação dele, você tem o tambor, tem a catraquinha e tem essa superfície que vai medir diâmetros internos. Então, vou consertar aqui também, está medindo a dimensão interna. Então, você tem que fazer o dimensionamento com esse micrômetro de superfícies internas, né? Tá aqui, você tem um furo numa determinada chapa, você aproxima o seu instrumento, posiciona ele e faz o giro aqui do tambor. Quando ele aproximar aqui da superfície a ser dimensionada, né? As três pontas, as três superfícies do micrômetro, que eles abrem, eles têm um mecanismo aqui dentro que faz a abertura dos três ao mesmo tempo. Isso aqui, essa parte da frente aqui, esse mecanismo se mantém no centro da peça, enquanto que ele aproxima as três faces aqui para ir ao encontro da superfície. Então ele acabou encostando aqui, depois você vem aqui na catraquinha e determina a pressão e consegue fazer a dimensão em função aqui do seu tambor e da escala fixa. Então você tem aqui, ó, com o disco nas hastes, que seria? Esse disco seria pratos, né? Seria a medição de engrenagens principalmente. Então esse disco aqui, ó, aumenta a área de contato, possibilitando a medição de papel, cartolina, couro e etc, né? Então, mas nos dentes de engrenagem, por exemplo, ele é muito utilizado, né? Como ele tem aqui o pratinho fixado aqui nas suas extremidades aqui na face de apoio, então ele consegue ter mais contato, mais área, mas serve também para possibilitar esse tipo de medição. Perceba aqui onde está a linha de centro em relação ao paquímetro e onde ele consegue fazer a medição em relação à peça. Ele consegue, aqui no dente da engrenagem, apoiar nessa face e apoiar nessa outra e fazer esse valor de Wildhaber, que é o inventor desse método de medição. No caso aqui está apoiado sobre 3 dentes de engrenagem, ok? Agora você tem o contrato em forma em V. Esse contrato em forma em V é mais fácil no próximo slide você enxergar, mas veja 3 formas de medição, né, desse micrômetro. Aqui ó, tem um macho, seria um macho de fazer roscas, né? Ele tem 3 superfícies, então 2 superfícies estão apoiadas na base do micrômetro, enquanto que a outra, que seria a parte móvel dele, né, está fazendo a medição desse diâmetro. Enquanto que aqui também está fazendo outra medição e aqui tem a demonstração somente do instrumento. Nesse caso aqui tem uma pontinha cônica, serve para medir aí algumas profundidades. Então, como que fica aquele apoio que eu falei para vocês? Esse é o macho, faz as roscas, né? Ele tem 2 superfícies e tem aqui onde fica a saída, a saída do cavaco, onde é o ângulo de saída aqui do cavaco do corte, né? Então, você tem esses alívios aqui próprio da ferramenta, né? E você tem um apoio, um segundo apoio e a ferramenta, a ponta a haste do micrômetro indo de apoio, indo ao encontro da peça que já está apoiada para fazer o dimensionamento. Aí você tem para medir a paredes e tubos, né? Você tem aqui um tubo, uma seção dele, um corte dele, né? Você perceba que esta partezinha aqui seria esse diâmetro e essa parte aqui seria o encosto. E ele consegue dimensionar então a espessura do tubo. Você tem um exemplo aqui de um micrômetro digital eletrônico, né? Também a configuração dele é bem parecida com o mecânico, porém ele tem essa configuração de ter uma leitura digital na sua dimensão. Você tem aqui micrômetro para medição de roscas. Perceba que essa partezinha do micrômetro tem este formato, né? Ele tem aqui um rasgo que vai receber um encaixe de silicone. Então ele acaba fazendo aqui o zeramento, ou seja, o ponto zero. Quando está fechado é o ponto zero. Então ele pode medir roscas. Enquanto que essa partezinha assim, se encaixa na crista da rosca, o outro vai na profundidade. Então quando você alinha, você consegue ter essa dimensão do diâmetro primitivo da rosca, que é considerado nessa condição, ó. Esta linha de centro aqui passa na medição, então ele passa por aqui e passa por aqui na rosca. Então entenda que ele não mede a parte de baixo em relação à parte de cima da rosca aqui, a profundidade e a crista. Não, ele tem um diâmetro primitivo, que é esse valor aqui, que passa no meio aqui praticamente entre a altura e a profundidade da rosca. Então temos aqui o micrômetro no sistema métrico. Então, se o passo da rosca é de meio milímetro, o tambor tem 50 divisões, então a resolução será o seguinte: você tem o passo da rosca,
que seria meio milímetro, ou seja, igual eu expliquei no começo do vídeo. Então, uma volta inteira do nosso tambor, ele tem meio milímetro. Então, se o tambor tem 50 unidades de divisão, então ele tem meio milímetro dividido por 50. Então, por isso que é 1/100º a resolução do micrômetro. A leitura do micrômetro deve respeitar alguns passos. Então, tem lá. Primeiro passo, leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Segundo passo, leitura dos meios milímetros também na escala da bainha. Terceiro passo, leitura dos centésimos de milímetro na escala do tambor. Então, primeiro passo, você observar esse aqui seria a bainha, tá? A bainha é milimétrica, só que ela é dividida de meio e meio milímetro. Então você tem 0, meio milímetro, 1 milímetro, 1,5, 2 milímetros, 2,5, 3 milímetros, 3,5, 4 milímetros, 4,5, 5 e assim por diante. Então nesse caso aqui, por exemplo, observando o tambor em relação a nossa bainha, fica difícil de você saber qual é a medida. Por quê? O tambor, em relação à nossa visualização, ele está inclinado. Então você acaba tendo dificuldade de saber qual medida exatamente tem em relação do tambor e a bainha. Mas você sabe que essa imagem representa o seguinte, que quando você girar o tambor, ele vai nesse sentido para a direita. Então uma divisãozinha que você movimenta, seria assim, ó, do 15 até esse novo tracinho que você movimente, aqui na frente ele vai movimentar 1/100º. Essa é a ideia da movimentação desse micrômetro aí. Como fazer a leitura? O micrômetro tem que estar perpendicular à sua visualização, tem que estar de frente. Então você tem aqui, ó, a bainha, onde você tem os milímetros, e esse milímetro é dividido em meio, então 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Você tem o tambor está dividido em 50 partes, ok? Então você tem que fazer esta continha. Primeiro você vê a escala dos milímetros na bainha, depois dos milímetros você vê se tem algum meio milímetro depois da bainha. Você tem que analisar a escala centesimal do tambor. São 3 passos. Primeiro passo, observe a posição do tambor. Quando você tem aqui, ó, 15, 16, 17, você sabe que tem 17 inteiros. E na bainha, tem 17,5? Sim, tem mais meio milímetro depois do 17. Então você tem 17 mais meio. E depois você vê o número que está coincidindo com o tambor e essa linha principal aqui. Então você tem 32, ou seja, 0,32 milímetros. Então você tem 17 milímetros e 82 na leitura total. Resolução de um milésimo. Então como que você faz essa dimensão? Quando no micrômetro houver um nônio, ele indica o valor que será acrescentado à leitura obtida na bainha e no tambor. Então você tem o tambor, mais a bainha, mais o nônio. Agora você tem 3 condições. A medida indicada pelo nônio é igual à leitura do tambor dividida pelo número de divisões do nônio. Então você sabe o seguinte, se o nônio é milesimal, o tambor tem 1/100º cada divisão. Então 1/100º dividido por 10, agora tornou-se 1 milésimo. O que antes era 1/100º, agora tem mais precisão ainda, tem 10 vezes mais, então tem 1 milésimo. Como que é essa leitura? Primeiro passo, leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha, que é igual ao centesimal. Segundo passo, leitura dos meios milímetros na mesma escala, que também é igual ao centesimal. Terceiro passo, leitura do centésimo na escala do tambor. Até o terceiro passo é igual à leitura do micrômetro centesimal. O que muda agora, você tem um nônio. E esse nônio é o seguinte, ó, leitura dos milésimos com auxílio do nônio versus a bainha. Então vamos lá, verificando qual dos traços do nônio coincide com o traço do tambor. Então lá na bainha vai ter um nônio, logo acima da escala fixa em milímetros, né? E essa bainha, e esse nônio da bainha você vai estar analisando a relação dele com o tambor. Como é feito isso? Dessa forma, vamos lá. A leitura final será a soma dessas 4 leituras. Primeiro a bainha, depois os meio milímetros depois da bainha, depois vem aqui para o tambor e o quarto passo seria um nônio. Observe o seguinte aqui. A letra A seria a dimensão de 20 milímetros, ou seja, o tambor está posicionado a mais de 20 milímetros. Então você tem 20 inteiros. Só que passou de 20,5, passou do meio milímetro depois do 20. Então você tem 20,5, ou seja, a letra B seria meio milímetro depois do 20. Depois você vem aqui no tambor e analisa o tambor. Perceba que o tambor passou do 10. Então você tem pelo menos 11, mas não chegou do 12, mas a biografia utilizou 11, porque nessa condição aqui você não sabe dizer ainda
com exatidão quantos milésimos passou aqui do 11. Então você tem mais 11, ou seja, 11 centésimos, 0,11. E depois, para finalizar, você vem aqui no nônio. Qual desses traços do nônio, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, qual desses 10 tracinhos estão coincidindo com o tambor? Você vai observar que é o 8, ó. O tracinho do 8 está coincidindo aqui com o número 25, tá vendo? Mas você não observa o 25. Você observa o número 8, a única relação que é o alinhamento entre os dois. Então tem lá 8 milésimos, ou seja, 0,008. E você soma isso tudo aqui, vai dar 20 milímetros, 618 milésimos de milímetro. Então, essa dimensão nesta região aqui dá 20,500, né? 20,500 mais 11 dá 20,610, mais 8 milésimos, 20,618. Essa é a ideia da medição. O tambor tem uma escala centesimal, o nônio tem uma escala milesimal e aqui na bainha tem uma escala milimétrica. A leitura final será da soma dessas 4 leituras parciais. Novamente, vamos observar o seguinte. Então você tem aqui, ó, a bainha, o tambor, para que você possa determinar essa medição. Você sabe que aqui tem 15, 16 e 17. Então passou do 17. Só que passou também do meio milímetro depois do 17 aqui, ó. Então você tem 17,5. E depois do 17,5 ainda passou o tambor. O tambor tem 32, ou seja, 17,82. Vamos fixar isso aí. Novamente, vamos lá. Então você tem aqui, ó, leitura no micrômetro. Você tem, ainda estamos em centesimal. Você tem 21, passou do 20, 21, passou do 22 e passou do 23. Então tem 23 inteiros. Passou do 23,5? Não passou, por isso que eu deixei 0 aqui. E você tem mais os centésimos. Os centésimos você tem do 0 até o 9, não chegou no 10, então tem 0,09. E a medição então é 23 milímetros e 9 centésimos. E agora? Agora você tem 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Você sabe que passou do 2,5. Daí você fala assim, professor, tem 1, tem o 2, tem o 2,5. E agora? O que eu faço para descobrir quanto passou? Daí você vem aqui na escalinha do tambor. Então passou 14 centésimos. Então 2,5 mais 14 centésimos, você tem 2,64. Olha o resultado aqui. 2,50 mais 14, 2,64. Próxima dimensão. Ah, professor, mas apareceu esses tracinhos inclinados. Observe que é o seguinte, alguns instrumentos vêm com tracinhos assim na vertical. Outros vêm com tracinhos inclinados. Então ele permite que os números inteiros, ó, 0, 1, 2, até chegar no 5, ó, depois até chegar no 10, os números inteiros são números inclinados. Enquanto que os meio milímetros estão aqui, ó, na vertical. Então tem 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Então aqui ó, você chegou no 10. Então chegou a 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que não passou meio. Então você tem 10 mais alguma coisa. Então tem 35, 36 e 37. Então a dimensão tem que ser 10 e 37. Vamos conferir? 10 e 37. Agora vamos fazer mais alguns exercícios. Passou do 5? Passou, professor. Passou do 6? Sim. E passou do 7? Passou também. Então 7 você já tem. Então vocês têm 7, alguma coisa, porque não passou do 7,5. Não passou, não tenho meio milímetro depois do 7. Mas eu tenho 36. Então 7,36. 7,36 milímetros. Não passou aqui do meio. Tem mais uma dimensão, vamos lá. 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5. Então 12,50 você já sabe que já tem. Só que tem mais 20, ó. Então 12,5 mais 20 dá 12,7. 12,7 milímetros. Agora você tem mais uma aqui. Então, passou do 20? Passou, professor. Passou 21, 22, 23 e 24. Passou do meio? 24,5. Daí acontece o seguinte, está do 0 lá na frente. Perceba esse número 2 aqui, ó. Esse número 2 seria o quê? 15, 20 e 25. Ok? Então se você tem aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 24,5 e aqui está exatamente no 0, então ele chegou em 25 milímetros.
Agora você tem 10, 11, 11,5. 11,5 mais o quê? 11,5 mais 23. Então, 11,50 mais 23, 11,73. Agora estamos em milésimos. Aqui você tem uma condição que é a seguinte. Você está lá. Você tem 1 milímetro inteiro, você tem 2 inteiros. Não tem 2,5, mas você tem 2,02. Então você tem lá 2,02. Então você tem aqui, ó, 1 milímetro, tem 2,02 e vem aqui no none para quê? Para analisar os milésimos. Então você tem 5 milésimos, então 2,025. Então o quinto tracinho coincide com alguém aqui do tambor. Então 1 milímetro, 2 mais 2 centésimos, 2 mais 2 centésimos, mais 5 milésimos, 2,025 milésimos. Agora você tem mais uma dimensão, você tem 5, 6 e 7. Passou do 7, professor? Não passou do 7. E na verdade, você tem que analisar que o zero ainda não chegou na linha principal. O zero está para cima. Então você teria aqui, ó, 5, 6. Você passou do 6, passou do 50, você tem 6,5 mais 49. Então 6, vou colocar aqui, ó, 6,99. Passou dos 50, então tem 6,5, mais 49, você tem 50 mais 49 dá 6,99, mais os milésimos, ou seja, 0,1,2 milésimos. Então você tem 6 milímetros, 992 milésimos de milímetro. Não chegou exatamente no 7, falta 8 milésimos para chegar no 7 milímetros. Esse zero tem que deslocar para baixo para ser 7. Mais uma dimensão em milésimos. Você tem 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros e meio, mais 25 do nônimo, você tem 2 milímetros, 75, mais 4 milésimos. Então você tem 2 milímetros e meio, 2 milímetros e meio mais 25, 2,75, mais 4 milésimos, 2,754 milésimos. Então você tem aqui também, ó, 10 milímetros. Aqui ó, a história é diferente, professor. Por que a história é diferente? Porque o zero já passou desse tracinho aqui, ó. O zero já está para baixo. Então aqui, ó, você tem 11. Então, inicialmente você já tem 11, alguma coisa. Então, quantos centésimos? 1, 2, 3, 4. Então, 11,04 mais 6 milésimos. Então, você tem 11,046, ou seja, 11 milímetros e 46 milésimos. Bom, pessoal, é por essa era a aula de hoje. Demonstração para vocês de micrômetro centesimal e milesimal. Um forte abraço e até a próxima aula.